Bom, o termo teologia sistemática, eu posso falar com propriedade que eu estou terminando um doutorado nisso aí, é uma construção muito recente. É uma tentativa de você, de fato, trazer o melhor da unidade do corpo doutrinário cristão, dentro de um esquema que tenha sentido. Isso é teologia sistemática. É trazer o corpo doutrinário cristão na sua melhor expressão possível, dentro de uma unidade, de um esquema que faça sentido lógico. Obviamente, essa é uma tentativa que os cristãos têm tentado fazer durante toda a história. Orígenes talvez foi o primeiro que fez isso na sua obra Os Primeiros Princípios. Você vê Irineu tentando fazer isso em Contra as Heresias, contra a seita e a heresia gnóstica. Você vê Agostinho fazendo isso na Cidade de Deus, em outras obras. Você vê Tomás de Aquino, talvez a gente chegue no pináculo disso, né? Eu não acho que ninguém depois de Tomás de Aquino conseguiu trazer a fé dentro de um esquema lógico, racional, de forma tão bela, consistente. Mas você tem outros exemplos, né? Como Calvino na época da Reforma, Lutero, Francis Turretini, e entre outros. O que eu percebi nos meus estudos aqui de doutorado é que tem uma transição da época da Reforma, do início da Idade Moderna para a Idade Moderna após o século XVII e XVIII, há uma guinada para uma visão mais iluminista e racionalista da fé. E por causa disso, as teologias sistemáticas contemporâneas, elas não têm capítulo sobre ética, não têm capítulo sobre oração. Isso, na minha opinião, é um grande retrocesso para a fé cristã. Porque se você olhar a teologia de Agostinho, você vê ética, você vê o que o cristão tem que fazer no mundo, viver no mundo, obedecer a Deus, à luz da obra de Deus. Você vê isso em Orígenes, você vê isso em Calvino, você vê... Tomás de Aquino tem um dos maiores tratados sobre lei e sobre virtudes que jamais foram escritos. Tanto que, entre os incrédulos, quando eles querem dissecar o conceito de lei e de virtude, alguns não vão nem para Aristóteles, vão direto para Tomás de Aquino, devido à profundidade da moralidade que ele trabalhou na Suma de Teologia. Então a minha tentativa é falar, peraí, o jeito que a gente está fazendo teologia sistemática não é que está completamente errado, mas ele está amputado, para utilizar um termo aí da medicina. A gente amputou duas pernas da teologia sistemática que não deveriam ter sido cortadas, que é a ideia da obediência e a ideia da oração. E é por isso que é tão chato, muitas vezes, você ler uma teologia sistemática, porque parece que você entrou no deserto do Saara. Você não tem uma gota d'água na sua língua para você respirar, para você tomar um pouco de oxigênio. É só teoria, só teoria, só teoria, só teoria. Não tem oração, não tem desenvolvimento da piedade, não tem desenvolvimento do caráter e a formação espiritual necessária para um cristão viver no mundo. Então a minha tentativa é fazer uma introdução à fé cristã, por isso, em um sentido mais lato, é uma teologia sistemática. Porque tem tudo que uma teologia sistemática deveria ter. Só que não é uma teologia sistemática nos padrões amputados da modernidade. Acho que eu me fiz claro aqui. Então pega, por exemplo, uma teologia sistemática de um grande teólogo chamado Louis Berkhof, ou Louis Berkhof. Foi presidente aqui do Calvin Theological Seminary, onde eu estou gravando aqui. A teologia sistemática dele não tem capítulos expressivos, distintivos sobre a oração, sobre os 10 mandamentos, sobre a formação do caráter cristão. O Bavinck, que é o cara que eu admiro muito, a prolegômena dele é quase 800 páginas, só mostrando por que a fé faz sentido, mas não tem capítulo sobre a ética. Obviamente ele começou a escrever depois, mas num projeto de dogmática não entrou. Agora, vai ler as Institutas de Calvino. As Institutas de Calvino têm quase que um volume inteiro só para falar sobre oração. Tem um volume quase que inteiro só para falar da formação do caráter cristão. Essa é a grande necessidade hoje da gente recuperar esse cristianismo integral, que não diz respeito apenas àquilo que eu creio. O discipulado envolve 4 perguntas. O que Deus espera que eu creia a respeito dele, como Deus espera que eu obedeça a sua vontade, como Deus espera que eu converse com ele e como Deus espera que eu me encontre com ele por meio dos meios que ele já disponibilizou a nós.